Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Com o desconfinamento, ir a um museu pode ser uma das opções de regresso ao lazer dos portugueses. Mas o que é um museu e que relação tem, por exemplo, com os visitantes ou até com as próprias obras? Esta semana centramos a reflexão em particular na cidade de Lisboa, e estamos em junho, faz todo sentido, analisando o retrato Museus de Lisboa, de Covadonga Valdalizo, investigadora integrada do Centro de História da Universidade de Lisboa e doutorada em História Medieval. Para conversar sobre este tema com a autora, neste programa, convidámos a vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, Catarina Vaz Pinto, que tem o pelouro da Cultura e Relações Internacionais. A nossa conversa vai fluir durante os próximos 30 minutos. Obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-las aqui no nosso programa. Covadonga, a primeira pergunta é aquela que eu penso que não está respondida e objetivamente e reconhecidamente não respondida no livro, que é o número de museus. Afinal, quantos são os museus? A lista que está aqui são 70, mas há mais. Já conseguimos descobrir esse enigma ou não? Não, e eu acho que é simpático não sabermos quantos há. Eu, pelo menos para mim, é simpático. Por acaso ontem falaram-me de um novo, que eu não conhecia. Um novo museu? E portanto, acho que essa ideia de descoberta constante de novos espaços é o que faz com que seja especialmente simpático não sabermos quantos museus há no total. Mas a lista que aqui junta tem uns 70, mais ou menos, é isso? 60, 70? Acho que mais de 70, acho que é mais perto dos 80. Mas nem todos são, também há uma parte do livro que explica isso. Há os que se apresentam como museus, mas não são museus, são espaços comerciais, não é? Também a definição de museu às vezes é um pouco estranha, não é? Eu penso que para quem trabalha em museus há uma definição clara. Sim. Mas a ideia desse texto era ver como é que percebe isso alguém como eu própria, que não sabe nada sobre política museística e que simplesmente vê a palavra museu e identifica isso com um espaço visitável. Sim. Basta entrar para comprovar que a palavra é apenas um enfeite. Pode ler-se aqui na página 85 do livro. Catarina Vaz Pinto, quantos museus há em Lisboa? Sabe, a vereadora da Cultura? Eu também não sei, guiei-me pela lista da Covadonga, acho que há mais ou menos, acho que é um valor aproximado os que ela identificou. Eu sei quantos é que há na cidade, no município de Lisboa, e sei. Nós temos 8 museus, a Câmara tutela 8 museus e um deles tem 5 espaços museológicos, portanto são 5 polos, portanto no total são 12 museus. Essa que não era importante fazer essa cartografia de uma vez por todas? Sim, eu acho que sim. Aliás, há aqui muito trabalho a fazer e é um tema que nós temos estado a discutir, porque na verdade os museus, diria que os grandes museus são museus nacionais, o Museu da Arte Antiga, o Museu da Arqueologia, a Etnologia, portanto temos esses grandes museus. Depois temos museus de fundações importantes, o MAT, o Museu das Comunicações, o Museu da EDP, portanto os vários museus da EDP, temos o Museu, a Fundação Carlos Gulbenkian, temos o Museu Berardo, depois temos os museus municipais e, portanto, há muitas entidades também que têm museus. Portanto, eu diria que os museus são da administração central, da administração local, de fundações e depois de outros tipos de entidades. Mas a cartografia não é só relevante para saber onde estão e quantos são, mas também para articular temáticas, exatamente, não portanto, é? aliás, há uma discussão antiga que é, no fundo, criar um eixo museológico na zona de Belém ajuda, porque aí sim há uma grande concentração e até de criar aquilo que existe noutros países, um museu, o distrito dos museus, o Museum Art District, que é uma coisa que nós ainda não conseguimos, eventualmente com bilheteira única ou não, portanto, formas, e isso permite também criar a rede de museus da cidade, permitiria também fazer uma divulgação mais estruturada,
com horários, com políticas de preços, sugestão de visitas e também criar lógicas de programação mais interessantes. Portanto, é um trabalho que há a fazer, que nós gostaríamos de continuar a fazer. Neste momento, nos últimos anos, temos-me preocupado de requalificar os museus, os nossos museus. Portanto, há também uma entidade que é a Associação de Turismo de Lisboa, que tem um cartão, que é o Lisboa Card, que também permite descontos em vários museus e monumentos da cidade, mas nem todos os museus e monumentos da cidade estão incluídos nesse cartão. Portanto, na verdade, há aqui um trabalho ainda a fazer, de facto, de identificação e de programação e divulgação conjunta. E eu acho que isso é o que os visitantes mais se queixam, é, na verdade, terem dificuldade de aceder a um portal único sobre a agenda cultural de Lisboa. Covadonga, o objetivo foi esse, foi visitar como uma pessoa que não sabia quase nada. Gostava que explicasse um pouquinho, porque foi propositado a ideia de não procurar muitas informações antes, colocou-se um pouco nos sapatos de um visitante normal. Essa foi a ideia, presumo, e também gostaria de também perceber, nessa medida, o visitante normal, que dificuldades é que encontra? É encontrar o museu? Há aqui várias referências. A Covadonga vai inclusivamente à questão do calçado, do ar-condicionado, que torna a visita muito fresca para quem quer ver. Gostava de ouvir sobre isso. Bom, no meu caso eu não gosto de ar-condicionado, portanto isso é como grande parte do texto, é muito subjetivo. A ideia era mais a perspectiva do residente, de quem mora na cidade em relação aos museus, porque surgiu em várias conversas. Este texto está basado em visitas dos anos 2018, 2019, e nessa altura falávamos bastante de como a cidade tinha mudado muito por causa do turismo, como os espaços para os residentes estavam sempre mais condicionados por isso. Jantar num restaurante, ir beber um café, qualquer coisa do cotidiano, que para todos os residentes é agora a conversa habitual. E eu comecei a pensar que lugar ocupavam os museus, que são espaços, digamos, semipúblicos, nesse cotidiano dos residentes, sobretudo tendo em conta que tem restaurantes, que tem cafés, que tem lojas, que tem muitos espaços convidativos que talvez poderiam fazer parte dos nossos domingos, por Sim. exemplo. E que comecei a perguntar a amigos e a maior parte deles não só não os visitavam, mas sentiam-se mal por não visitá-los, o que eu achei bastante simpático. Sentiam que deviam visitá-los, mas não estavam a fazer. Porquê que não visitam? Porquê que não visitavam? Por acaso, nas últimas semanas, várias pessoas me comentaram, em conversas que não tinham nada a ver com museus, que aproveitaram, entre aspas, mas era a palavra que utilizavam, estes meses para visitar lugares da cidade que há anos que não visitavam por causa do turismo. Mas não tem a ver, portanto, com fatores como preço, como distância, com nada. É apenas um desinteresse que há? Eu acho que o prazo não, porque eu acho que os museus de Lisboa, no geral, são muito baratos. Mas também penso que os dias de portas abertas são muito convidativos. É diferente, por exemplo, o Gulbenkian, os domingos à tarde, muda completamente. A ideia de as pessoas entram, saem, voltam a entrar. Nós vemos muito isso nos museus britânicos, não é? Portanto, eu acho que não é exatamente o prazo, mas sim a ideia de que ir de propósito, ir fazer uma visita. E haver eventos com debates, concertos, faz a diferença na forma como os visitantes procuram o museu? Sim, acho que totalmente. No meu caso, as minhas visitas anteriores a estas tinham sido por conferências, exposições, debates. Vale a pena sublinhar que este retrato, eu diria, é uma espécie de reportagem que Covadonga
vai por todos os museus, articula aqui nestas páginas o que encontra, são reflexões da sua observação em muitos museus, sublinho, basicamente gastou muitos quilómetros a andar aqui pelos museus de Lisboa. Catarina Vaz Pinto, como é que se compreende que os lisboetas, não sei se concorda, estão divorciados dos seus museus? O que é que se passa? Eu acho que não é só um problema dos portugueses, dos lisboetas estarem divorciados dos museus. Acho que nós ainda somos um país em que os índices de participação cultural são muito baixos comparados com os outros países da União Europeia. Portanto, acho que há aqui um problema fundamental de sensibilização e de acesso à cultura que não está resolvido no nosso país e, portanto, eu acho que começa tudo por aí. Portanto, não há esta prática de ir visitar museus. Sim. Depois acho que não concordo com a Covadonga que não é o preço, porque o preço, realmente, os preços são muito baixos, mas eu diria, é um aspecto que ela também assinala no livro, que é a questão dos horários. E que tem sempre a ver isso com os visitantes irem aos espaços culturais da sua cidade, ou seja, porque os horários, então em Portugal nós temos horários muito rígidos, normalmente os museus fecham às 6 da tarde e na verdade as pessoas estão a trabalhar, têm a sua vida normal e portanto só aos fins de semana é que têm tempo de ir aos museus e mesmo aos fins de semana os horários fecham muito cedo e portanto essa questão dos horários não haver, são tentativas que já se têm feito e há também ideias de, pelo menos noutras cidades europeias, muitas vezes quintas, sextas e sábados, os museus estão abertos, por exemplo, até às 10 da noite. Acho que isso também certamente que iria trazer muito mais pessoas aos museus. No caso dos museus da tutela municipal, foram feitas experiências nesse sentido? Não, nós nunca fizemos, mas há ideias de fazer, mas, por exemplo, depois há sempre, por exemplo, os dias internacionais dos museus, em que os museus estão abertos antes da pandemia, outros estiveram abertos até à meia-noite, portanto... Mas qual é o problema? Ajude-nos lá a perceber. O problema é, sobretudo, tem a ver com recursos humanos, porque isso implica mais pessoas... Pagar umas horas extra. Exatamente. Não é? O problema passa um bocadinho por aí. Mas devia haver essa capacidade, quer dizer, um dia não são dias, não é? Sim, não, mas enfim, tudo, o facto de haver, digamos, isso é as máquinas do Estado aliás, há um museu que acho que é o da Fundação do Oriente, que lá está, é um museu privado, que acho que há um dia da semana que abre até às 10 da noite, portanto... Esse tipo de horários não é só depois uma questão de dinheiro, é a questão dos contratos coletivos de trabalho, há uma rigidez de normas de contratação no setor público que é mais difícil de enquadrar para este tipo de experiências e, portanto, também tem a ver com isso. E quando fala do acesso à cultura, está a falar de uma coisa realmente cultural, que é estrutural, que é Sim. novos hábitos, novas formas. Isso é uma questão... que se ultrapassa com uma ou duas gerações. Como é que Catarina Vaz Pinto vê a mudança, as ferramentas dessa mudança, digamos, de mentalidade? As ferramentas, eu acho que passam por várias estratégias, passam desde logo pela educação, e neste momento há um grande esforço também da Administração Central, há um Plano Nacional das Artes que tem muito a ver com isso, que é pensar todos os espaços culturais como territórios educativos e vice-versa, os territórios educativos como espaços culturais, e é aquilo que também nós já, antes deste Plano Nacional das Artes, nós na Câmara também já lançámos um projeto que é o projeto de escola, que é também articular os programas das escolas com os programas dos nossos serviços educativos, portanto, fazer reforçar muito a dimensão educativa de todas as nossas instituições culturais. Não só também para aquilo que até agora se convencionou que seriam os destinatários dos serviços educativos, que são os jovens e as crianças, mas também os adultos. E também a ideia de família, porque muitas vezes são as crianças que levam os pais aos espaços. E, portanto, a nossa aposta hoje em dia também passa muito por programas para as famílias, porque nós sabemos e temos resultados de que, de facto, as crianças também são os motores da ida dos pais e, portanto, há essas frentes todas de divulgação e de combate a este problema que é nós todos sabemos que nós não temos tantos visitantes nacionais
e municipais como gostaríamos de ter nos nossos equipamentos. Covadonga, aqui há uma reflexão a meio do livro que também é interessante, tem a ver com a necessidade ou não de uma certa, entre aspas, bagagem cultural, de conhecimentos para poder aproveitar melhor uma determinada visita a um museu. A Covadonga, por exemplo, dá aqui exemplos de pessoas que, por exemplo, na coleção Berardo, que comentavam um certo desconforto porque conheciam mal, tinham dificuldades em compreender a arte contemporânea. Na maior parte dos casos é preciso ter esse conhecimento todo para visitar a maior parte dos museus de Lisboa, não? Eu acho que quando pensamos nos museus de Lisboa, inevitavelmente pensamos no Museu de Arte Antiga, no Museu da Fundação Calouste Gulbenkian, em muitos museus que têm grandes coleções artísticas, ou em museus como o Museu da Cidade, de Arqueologia. Mas no conjunto, a maior parte dos museus que eu encontrei eram museus pequenos, com um discurso concreto, que estavam dedicados a uma temática determinada. Portanto, em muitos dos casos, por exemplo, para visitar o Museu da Carris, que eu achei especialmente simpático, o Museu da Carris é um percurso. É a história da Carris, é uma pequena viagem de 70 segundos num elétrico antigo. Não é preciso conhecer nada, é o próprio museu que vai mostrar, que vai ensinar o que é a Carris ou o que foi. Mas, em outros casos, eu acho que as coleções criam um diálogo e que, consoante a bagagem cultural da pessoa, esse diálogo será diferente. E acho que o que faz simpático visitar museus, porque cada pessoa percebe as coisas de uma maneira. Nesse caso, por acaso, foi numa visita acompanhada que uma pessoa comentou comigo isso, que são problemas que nós temos com a arte contemporânea, não com a coleção em si ou com o museu. O que me leva a uma conclusão arriscada, mas gostava de pôr a debate, que tem a ver com o seguinte: se os lisboetas estão relativamente longe dos seus museus, se em alguns casos também é preciso ter uma sensibilidade, uma cultura, para o tal acesso à cultura, uma mudança cultural, então quem visita provavelmente são mais estrangeiros, provavelmente, e existe ou não neles maior aptidão ou maior atração pelos museus do que os portugueses? A minha experiência durante esses meses a visitar museus é que, na maior parte dos casos, estive sozinha. Sozinho? É verdade que temos a ideia de que há muitos turistas nos museus, mas há muitos turistas no Museu Calouste Gulbenkian, no Museu Nacional de Arte Contemporânea. Só uma nota, isto foi tudo feito antes da pandemia, não é? Sim. Portanto, só esteve sozinha, mas antes da pandemia. Sim, é pré-pandemia, mas realmente em vários dos lugares não estavam à espera de visitas. E achavam esquisito que eu tivesse chegado lá para fazer a visita, porque há muitos museus espalhados pela cidade e muitos deles são muito pequenos e surgem de iniciativas concretas e realmente apenas recebem visitantes. Portanto, diria que há mais turistas no Gulbenkian, provavelmente sim, mas eu acho que num museu, para procurar assim um paralelo também com coleções artísticas, num Bordalo Pinheiro, eu imagino que haverá mais portugueses. Isto também se liga um pouco, Catarina Vaz Pinto, com a propaganda que fazemos dos museus para os estrangeiros. E os roteiros estão definidos, é aí que entra a questão de Belém, não é? Sim, é verdade. Eu acho que esta questão se relaciona também, por um lado, os turistas tendem a ver aqueles museus que são os mais conhecidos. Nós também, era uma estratégia que se estava a querer montar na pandemia, precisamente por causa da massificação do fluxo turístico, era, no fundo, criar novos polos de atração e, portanto, realmente há muitos pequenos museus e muito interessantes, Fundação Arpad Zen, o Ateliê Museu Júlio Pomar, e aí há um déficit, eu reconheço que há um déficit de divulgação,
também. Depois também é como funciona, por exemplo, depois as guias turísticas têm os seus pacotes e, portanto, vão sempre aos mesmos. Portanto, há aqui muitas questões que não são tão simples quanto poderiam parecer à primeira vista. E voltamos à questão também da divulgação, não é? Sim, e depois também, normalmente, a estadia é relativamente curta, portanto, quando a estadia é curta, escolhem-se então os museus mais icónicos, mais vão à zona de Belém, apanham um autocarro e vão para Exatamente, Sintra, não é? portanto, os percursos, portanto, eu acho que também agora com a pós-pandemia nós não percebemos ainda muito bem como é que vai ser esta questão do turismo, mas creio que haverá uma tendência para o turismo de massas não ser tão presente, tão intenso, e haver um turismo mais especializado, um turismo mais cultural, propriamente dito, e esse turismo vai permitir que haja uma deambulação pela cidade mais interessante do que tem havido até agora. Deixa-me só dizer também que essa questão que referiu das pessoas em relação aos museus de arte contemporânea, do acesso propriamente dito, as pessoas precisarem ou não perceberem aquilo que estão a ver, esse também tem sido um esforço que nós temos feito nos museus e sobretudo também em relação àquilo que se tem entendido como acesso à cultura. Há uns anos o acesso era muito visto também da questão da acessibilidade física e hoje em dia também há uma grande preocupação na linguagem clara, nas tabelas das obras serem mais explicativas, a linguagem não ser tão técnica, porque de facto é preciso dar essas ferramentas ao público. Também há um grande crescimento das visitas guiadas, que são sempre muito normalmente tem sempre muito público, porque de facto as pessoas precisam de ter uma compreensão mais abrangente daquilo que estão a ver, e isso é um esforço que os museus todos têm vindo a fazer nos últimos anos também, de entender essa questão do acesso. Aliás, há uma entidade que se chama Acesso Cultura e que precisamente dá um prémio que é o Prémio da Linguagem Clara. E eu acho que isso é muito importante. Nós temos tido preocupação de insistir com os nossos diretores de museus, os folhetos, os programas, terem uma linguagem verdadeiramente acessível, porque há um jargão museológico que era muito presente até há uns anos atrás e que realmente o cidadão comum não entendia. Portanto, há toda essa transformação que está a ocorrer também nos museus e que é muito importante. Esta questão do pós-pandemia, mas também com a pandemia, Covadonga, leva-me a um outro tópico também do livro, e que gostava de ouvir. Tem a ver com a dimensão virtual dos museus. Como a Covadonga bem aqui sublinha no livro, dá vários exemplos, há coisas para todos os géneros. Há museus que se calhar têm muito pouco na internet, mas outros permitem fazer visitas, e agora durante a pandemia muitos projetos passaram pela exploração, não é, de museus um pouco por todo o mundo, e presumo que aqui em Lisboa, como é que estamos aqui em Lisboa em termos de internet e museus, digamos assim? Bom, o texto é pré-pandemia e evidentemente todos mudamos muito, a nossa relação com o virtual mudou muito neste ano e tal. Eu penso que há uma parte das visitas virtuais que é extremamente engraçada do meu ponto de vista, e muitas das peças só se podem ver online, porque não é possível para os museus mostrar o acervo completo em muitos dos casos. Mas eu acho que, tirando o caso de alguns muito concretos, o discurso do museu não está presente na página. O percurso que se faz. É verdade que há páginas que fazem umas propostas de percurso virtual, mas eu acho que não substituem aquilo. E acho que também não é o objetivo. Mas pode atrair, não é, o visitante para uma viagem. Sabe que quando for a Lisboa existe aquele museu, por exemplo, ou não? E há experiências que estão a ser feitas, como, por exemplo, todas estas análises dos quadros com diferentes tipos de luz para ver como que foram pintados. Alguns museus estão a colocar essas fotografias nas suas páginas. Pronto, coisas que não seria possível mostrar
na própria visita, uma coisa a complementar. Portanto, acho que sim, que há uma parte em que, como em todo o mundo, acho, o virtual complementa o físico, mas não substitui, evidentemente. A maior parte das pessoas, quando os museus abriram, regressaram. Catarina Vaz Pinto, vamos assistir provavelmente a um incremento deste tipo de trabalhos, tendo em conta até que a digitalização chega aqui, há também apoios provavelmente para até dos fundos europeus nessa medida que podem ser aproveitados, não é? Sim, absolutamente. Há o programa Horizon Europa, que agora tem um novo nome, e que já na próxima fase tem uma verba alocada, um eixo exclusivamente para as indústrias culturais. E precisamente aí há toda esta parte de digitalização de museus, arquivos e bibliotecas, tem muitas hipóteses de ter acesso a financiamentos e, como a Covadonga diz, eu acho que enfim, em relação a tudo na vida, os próximas décadas, o futuro será entre o real e o virtual e temos que encontrar a solução mais equilibrada para estes dois mundos. Mas isso não põe em causa aquilo que estava a dizer de uma tentativa de um turismo cultural num pós-pandemia? Porque imagine, se eu estou interessado, por exemplo, em determinados arquivos, e se eu tiver tudo à distância de um clique na minha cidade estrangeira que eu quero investigar sobre a história portuguesa, eu, se calhar, na cidade onde vivo, sem sair de casa, eu não vou gastar no hotel, não vou gastar no avião e não venho a Lisboa. Depende muito, porque eu acho que essa questão da presença física, eu acho que também, eu sinto isso, que as pessoas estão ávidas de estar com os outros, terem a presença física, de irem aos museus. Nós temos, agora que os museus reabriram, os teatros reabriram, temos bons índices de afluência. E, portanto, eu acho que, de facto, o virtual não substitui o real, de maneira nenhuma. E, portanto, as pessoas estão muito... É complementar, vai permitir outras possibilidades. Por exemplo, em relação também aos museus, há muitas experiências de realidade aumentada também. Isso é muito interessante, podem-se ter experiências muito interessantes, mas, na verdade, nada substitui a presença física, nada substitui o ver uma pintura ao vivo. Não? É uma experiência única, assim como é uma experiência única ir ao teatro ou assistir a um concerto de música, e nós, por enquanto, ainda somos seres humanos de carne e osso, eu acho, e, portanto... E com alma, e portanto precisamos desta interação com os outros, desta interação física, e portanto acho que não vai, enfim, evidentemente se é investigador, provavelmente pode-se não estar tanto tempo noutra cidade, mas há sempre uma curiosidade enorme de viajar e de estar noutros lugares, e portanto o que eu acho é aquela experiência massificada, ou aquelas reuniões que as pessoas iam para uma reunião em Nova Iorque e voltavam. Isso é que eu acho que não faz sentido voltar a acontecer. Agora, experiências de visita do lugar, eu acho que isso sim, não há nada que se substitua. Bem, eu guardei para o fim um tema talvez mais sensível, que tem a ver com o seguinte. Covadonga, a dado passo, fala-nos da questão das identidades e das memórias e da história, e dizendo que no processo de repensar conceitos e atualizar discursos, se calhar ainda falta introduzir nessa noção de identidade a inegável mistura cultural e genética que caracteriza os passados de Lisboa e define os lisboetas atuais. No fundo, a ideia de uma Lisboa, uma nova Lisboa, uma Lisboa mais atualizada. Falta essa dimensão de Lisboa, Covadonga, neste momento nos museus? Digamos que eu tive problemas com alguns discursos. Não de uma maneira geral, não no seu conjunto, mas não especificamente com discursos que encontrei nos museus também, mas com muitas das conversas que havia na altura sobre as possibilidades de abrirem novos museus ou não. E acho que é um debate aberto, não apenas em Lisboa, em muitas cidades nos últimos anos, e que os museus são um bom lugar para entrarmos nesse debate, para discutirmos com as peças. Mas isso não está a acontecer. Eu acho que para mim aconteceu. No meu caso aconteceu.
eu acho que as visitas aos museus têm uma parte de interatividade com o discurso que propõe o museu ou a exposição. E que alguns desses discursos podem ser desafiantes, ou uma pessoa pode não concordar com eles, mas precisamente por estar lá fisicamente e não em casa assistir desde o computador, pode ficar envolvido nesse debate e responder a esse discurso. Portanto, na sua perspectiva, isso está neste momento relativamente acautelado, está visível nos museus em Lisboa? A minha perspectiva é que esta cidade tem um passado plural extremamente rico, do meu ponto de vista. E quando encontro discursos que fazem com que esse passado seja mais simples, ou menos plural, ou mais associado a determinados elementos e não a outros, não sinto que esse discurso se identifique com a cidade. Portanto, se encontro esse discurso, que seja no museu, que seja num texto, entro nesse debate. Catarina Vaz Pinto, esta nova Lisboa está nos museus? Ou tem que ganhar uns anos, se calhar? Eu acho que essa nova Lisboa começa a estar, eu diria que não ao nível, se calhar, das exposições de longa duração, mas há muito, pelo menos na Câmara, nos museus da Câmara e nos monumentos na Câmara, nós temos feito muito esse trabalho de renovar, sobretudo através das exposições temporárias. E se calhar um dos marcos fundamentais foi precisamente Lisboa, capital ibero-americana da cultura. Nós fomos em 2017... capital ibero-americana da cultura, e introduzimos um dos eixos de programação, foi precisamente a presença dos afrodescendentes em Lisboa. Nessa altura, por exemplo, fizemos um roteiro de todos os museus de Lisboa, não apenas os museus da Câmara, mas o Museu da Marinha, o Museu Militar, o Museu da Arte Antiga, todos, sobre os testemunhos da escravatura. No fundo, de evidenciar em cada um desses museus, por exemplo, peças que tivessem a ver, ou objetos, ou documentos arquivísticos que tivessem a ver com essa temática. Mas lá está, não era o próprio discurso do museu em si que era renovado a esse nível, mas começámos a trabalhar. É uma ferramenta de renovação do discurso, por exemplo, sobre a história? Exatamente. Por exemplo, no padrão dos descobrimentos, que se calhar é o caso mais emblemático, nós já desde 2016 e, por exemplo, em 2000, temos vindo, a maior parte das exposições que fazemos no padrão dos descobrimentos tem a ver precisamente com a revisitação dessa memória colonial. E, portanto, temos feito, se calhar a exposição mais emblemática a esse nível foi também durante a capital ibero-americana, em que uma das exposições principais foi baseada no livro do Francisco Betancourt, que escreveu um livro muito importante sobre os racismos, e que a exposição foi comissariada por ele, e, portanto, foi a partir do livro dele que fizemos essa exposição no Museu da Escravatura, assim como fizemos uma exposição ao Retornar, por exemplo, sobre toda essa experiência de toda a população que voltou no ano de 75, voltou da África, e, portanto, com os testemunhos. Portanto, são sempre exposições que te problematizam todo esse passado colonial português. E isso leva-nos à questão de não autonomizar isso num espaço específico, mas todo esse cenário, essa dinâmica, essa narrativa, não queria usar a expressão narrativa, mas tudo isso se espalhar multidisciplinarmente pelas várias disciplinas dos museus. Digamos. Sim, isso está presente nos museus todos, nos monumentos, nos jardins, no Histórico Tropical em Belém. Portanto, Lisboa tem imensas... Eu entendi, só que a questão toponímia... como se falou sempre de um museu específico para determinadas Pois, isso é uma questão controversa. Isso eu sei, isso é que estou a perguntar. Não é? Na forma como ele foi enunciado, digamos que houve ali alguns equívocos, mas eu agora não... Na forma como ele foi enunciado, não era sequer um museu propriamente dito, era um roteiro na cidade, na verdade, que evidenciasse essas questões, quer naquilo que tiveram de positivo, quer naquilo que tiveram de negativo. Por exemplo, agora também há um projeto que foi um projeto do Orçamento Participativo da Câmara,
foi apresentado por uma associação de afrodescendentes sobre o memorial da escravatura. Portanto, a pouco e pouco, essas temáticas vão sendo trazidas para o espaço público. É verdade que noutros países europeus essas discussões já têm lugar há bastante tempo e que em Portugal e em Lisboa essas discussões começam agora a tomar uma outra dimensão e acho que essa temática vai continuar nos próximos anos. Mas deixa-me só perceber a sua opinião. Na sua opinião, faz mais sentido haver um espaço específico para um determinado momento daquela história ou espalhar todos os testemunhos nas diversas... Como no fogo descreveu daquilo que tem sido feito? Sim. O que é que para si faz mais sentido? Acho que é difícil ter um espaço... Enfim, eu não me quero agora estar até porque a Câmara tinha um projeto e eu diria que acho que isso é uma discussão que está em aberto e ao que lhe disse, portanto, eu acho que há muitos vestígios desse passado colonial e desse passado, desse tempo, desse período da história, da expansão, de tudo que isso trouxe em termos de encontro com outras culturas e de como é que isso influenciou, quer a nossa própria cultura, quer como isso influenciou as outras culturas. Sim. E, portanto, o modelo, acho que ainda é um modelo em aberto. Que ainda está em aberto. Sim. Ficamos por aqui neste programa, o da Capa à Contra Capa. Obrigado pela vossa presença. Eu recomendo o livro de Covadonga Valdalize, Museus de Lisboa, que acaba mesmo agora de ser lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Mais um retrato que aqui trazemos. Este é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Todas as semanas debatemos um tema, quase sempre com base em publicações da Fundação. O genérico original deste programa é de um artista chamado Mário Lajinha e este programa pode ser ouvido na íntegra nas plataformas de podcast disponíveis no mercado e em rr.sap.pt. Esta semana, programa com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima terça-feira com outro tema em debate.